Olá, seja muito bem-vindo à nossa meditação do Evangelho, iniciando este mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Neste dia 1º, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, que deveria ser celebrada na quinta-feira, que marca justamente os 40 dias depois da Páscoa, em que Jesus foi elevado aos céus, mas para facilitar a participação dos fiéis, aqui a Igreja no Brasil e em alguns outros países, transfere esta solenidade para o domingo seguinte. Então hoje nós contemplamos esse mistério de Jesus que é elevado aos céus. E para nos ajudar nessa contemplação, ouviremos hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 46 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a festa de hoje, da Ascensão do Senhor, tem um significado muito profundo dentro do plano de salvação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Terminada a sua missão da redenção, da salvação, Jesus volta para junto do Pai. E esse voltar não significa um abandonar os seus discípulos, porque Jesus continuará presente no meio deles. Então a festa de hoje não é uma festa da ausência, mas a festa de um Jesus que parte, mas permanece. É a festa da presença. De outras formas, mas Jesus continua presente com os seus discípulos. E uma prova disso é a alegria. Os discípulos vão embora depois de ver Jesus sendo levado ao céu, não tristes, não abatidos ou desanimados como estavam, voltando do episódio da Sexta-feira Santa, mas eles voltam ali de onde Jesus subiu aos céus, perto de Betânia, para Jerusalém, cheios de alegria, diz a passagem que nós ouvimos. A alegria porque eles sabem que Jesus vai continuar junto deles. Não foi uma despedida, foi uma mudança, mas Jesus continuaria presente. Jesus, antes de partir, deixa uma missão para os seus discípulos. Vós sereis testemunhas de tudo isso que aconteceu. Vocês vão receber a força do alto. Fiquem em Jerusalém, porque ali o Pai vai cumprir a promessa e vai enviar o Espírito Santo sobre vocês. É justamente o cumprimento dessa promessa que nós vamos celebrar no próximo domingo, na festa de Pentecostes. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que continua presente junto da missão que Jesus confiou aos seus discípulos de testemunhar. Durante todo esse tempo pascal, durante a primeira leitura, e agora nós temos o vídeo também da primeira leitura de segunda a sábado, nós pudemos contemplar o livro dos Atos dos Apóstolos, como de fato os apóstolos testemunharam Jesus com a sua vida, até com o seu sangue na sua morte. E isso pela ação do Espírito Santo.
Então, a festa da Ascensão não marca o final da missão de Jesus, mas nos faz entender que essa missão continua agora através dos seus discípulos. E a prova disso nos dá a primeira leitura, também do livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo mesmo evangelista Lucas. Por isso, quando nós lemos o Evangelho de Lucas e em seguida já emendamos com o livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que existe uma continuidade, porque Lucas também foi o autor dos Atos dos Apóstolos. E ali, Lucas, logo no início, no capítulo 1, já conta essa ascensão de Jesus aos céus. E a primeira leitura de hoje é justamente Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 1 ao 11, em que o evangelista conta as últimas orientações que Jesus dá aos seus discípulos, retomando aquilo que nós ouvimos no evangelho de hoje. Mas, para mim, o mais impressionante da narração dos Atos dos Apóstolos, da ascensão de Jesus, é aquilo que os apóstolos ouvem depois que Jesus sobe aos céus. Eles estavam ali parados, olhando para o céu, quando aparecem dois homens vestidos de branco, que dizem aos apóstolos: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. E aqui é como que um empurrão que Deus dá aos apóstolos para que eles não fiquem parados, mas para que, de fato, eles continuem a missão de Jesus. Aqui nós vemos uma promessa. Assim como Jesus parte, ele vai voltar. E por isso nós cremos na vinda gloriosa, no fim dos tempos. Da mesma forma como Jesus partiu de forma gloriosa, ele voltará para nos julgar, para ver se de fato nós continuamos ou não a sua missão. Se nós demos prosseguimento a tudo aquilo que Jesus nos ensinou e fez durante a sua passagem aqui na Terra. Da mesma forma como Jesus sobe aos céus e leva o nosso humano, nós fomos elevados ao céu com Jesus, ele permanece. Na nossa humanidade, Jesus permanece aqui na Terra. Nós precisamos ser testemunhas, nós precisamos ser um sinal da presença de Jesus aqui na Terra. E na segunda leitura que nós ouvimos hoje, da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 17 ao 23, Paulo diz: Ele manifestou a sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Ou seja, esta festa da Ascensão é a festa da glorificação de Jesus. Jesus volta para junto do Pai. E aquilo que nós professamos no nosso creio está sentado à direita do Pai. Esse sentar-se à direita não é algo físico, uma posição somente, mas tem um significado. Nos reinados daquela época, quem se sentava à direita do rei tinha a mesma dignidade, tinha o mesmo poder, a mesma honra do rei. E dizer que Jesus está sentado à direita do Pai significa isso. A mesma majestade, a mesma divindade, a mesma realeza que o Pai tem é dada também ao Filho. Então, depois de cumprir a sua missão, ele volta para junto do Pai e ali é glorificado. Nós celebramos a festa da glorificação de Jesus, que foi obediente e na sua obediência foi glorificado. Ele, da mesma natureza, da mesma divindade do Pai, que recebe também a nossa adoração. Enquanto Jesus subia aos céus, os discípulos o adoraram. É isso que nós queremos fazer hoje, nessa festa da Ascensão, mas durante toda a nossa vida.
adorar Jesus como o único Senhor, como o único Salvador, como o único Deus da nossa vida. Nós te glorificamos e adoramos, Senhor Jesus, nesta festa de hoje, porque ao nos levar ao céu junto contigo, o Senhor permanece junto a nós na nossa caminhada. Dá-nos o Teu Espírito Santo para que nós possamos ser fiéis e viver a missão que o Senhor confia a cada um de nós. E que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa festa da Ascensão, a bênção, a presença de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha, compartilhe essa mensagem com alguém. Participe da Santa Missa no domingo, dia do Senhor. Não deixe de participar da Eucaristia na sua paróquia. E fique sempre com Deus.